Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band. Muito obrigado para você que nos dá a maior audiência de todos os tempos de um programa esportivo regional. Trazendo hoje ex-executivo de futebol da Ponte Preta, Ocimar Bolissenho. Daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão do Betão. Mas antes tem o Guarani aqui na tela da Band. Recolheu o pé canhoto, mandou direto, subiu. Mais uma vez na carreira ele estreou deixando a sua marca. Foi a terceira ou quarta vez que aconteceu isso em estreia fazer. A oportunidade não veio do jeito que eu queria, pelo que aconteceu com o nosso parceiro Nena. Mas eu venho trabalhando forte, né? Eu venho com a cabeça boa, venho focado. O atacante nem sentiu o estilo marcador do técnico Tarcísio Pugliese. O estilo de jogar também é marcar forte na frente, não dar espaço para a zaga. Então, isso facilitou bastante eu me adaptar o mais rápido possível com a equipe, né? Acho que esse jogo agora vou poder me soltar mais, vou poder fazer mais jogadas junto com o grupo. Para quem acha que o Bugre caiu de rendimento, a resposta é simples. Não está em queda. Acho que qual é o time que não pode perder? Acho que só perdeu na hora errada, né? Mas a gente tem nossa força, a gente sabe a capacidade do nosso grupo. E tudo depende da gente, não depende mais de ninguém. Se a gente quiser classificar, vai ser da gente. Se quiser subir, vai ser a gente. Então, a gente está pronto, a gente sabe dessa responsabilidade. E tenho certeza que vai dar certo aí. Dos 21 times que disputam o Brasileiro da Série C, o Guarani é o clube que mais empatou. Em 7 das 13 partidas, os alviverdes saíram de campo em igualdade com o adversário no marcador. Tem que mudar, nem que se seja na base da mais garra do que o time está tendo, a gente tem que buscar isso, porque, como eu falei desde quando eu cheguei aqui, é muita responsabilidade, a gente sabe da história do clube. E a gente tem que tentar isso o máximo. Olha, aqui estão 2 pares de ingresso. Acontece nesse final de semana no ginásio do Regatas. É um evento muito importante. Tá aqui, ó, de MMA. Tá a fim de ganhar? Então entra aí no rodapé da tela, tá aí o nosso endereço, ó lá. facebook.com/Jogo Aberto Campinas. Entrou, curtiu, pronto. Você já estará concorrendo. Alô, Tenório, o sorteio vai ser quando? Por favor, me informe aí pelo... Amanhã? Amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos fazendo aqui o sorteio. Edmilson Almeida, jogo do Guarani, importante, hein, contra o Macaé. Sem dúvida, Batista, o Guarani tem uma grande possibilidade de aumentar essa diferença na liderança do campeonato contra a equipe do Macaé. É importante o torcedor comparecer e comprar aí os 8.000 ingressos disponíveis no Estádio Brinco de Ouro para essa partida. E tem algumas alterações da equipe do Guarani, né? O técnico Tarcísio vai ter que mexer para essa partida, mas eu estou bastante confiante, viu? Um time como o Guarani não vai passar aí 6 rodadas sem vencer na competição. Então está na hora do torcedor acreditar, porque o Guarani tem um grande jogo sábado. E você, Leandro? Acredito que o time do Guarani é favorito para esse jogo contra o Macaé. A equipe terá aí a volta do Edmilson, que é um volante muito pegador, um cara que marca muito. Isso vai ajudar bastante o meio de campo do Guarani. E uma cena que acredito que ele seja aí a solução, né, para o ataque do Guarani. Ele tem a força do Nena, né? O Enan chegou com aquela história do faro de gol, mas o Macena também está mostrando isso. E ao contrário do Enan, ele briga um pouco mais pela bola lá na frente. Então acho que o Guarani tem totais possibilidades de encerrar essa sequência, né? São 5 partidas já sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, mas contra o Macaé acredito que a vitória vence. E parabéns ao departamento de marketing do Guarani Futebol Clube, que tem o Eric Camargo à frente. A sala de imprensa do Guarani Futebol Clube ganhou 3 painéis com 3 ídolos: Amoroso, João Paulo, o Interminável e Neto. Eu acho importante esse tipo de atividade. O clube tem que manter, né, constantemente a lembrança dos seus ídolos. Lá no túnel que dá acesso dos vestiários para o Estádio Brinco de Ouro, o gramado do Estádio Brinco de Ouro, na época que o Cláudio Corrente foi diretor de futebol, inclusive o projeto dele, ele tinha colocado lá no túnel painéis com as imagens dos ídolos. Foi um ponto muito positivo. E agora, na sala de imprensa, os 3 ídolos do Guarani estarão vivos lá, né, em painéis, mantendo, portanto, a memória durante o tempo todo. Ocimar Bolissenho, a gente estava falando a respeito do Betão, que foi muito mal e, felizmente, ele foi afastado desse jogo contra a equipe do São Paulo, porque senão ia a defesa da Ponte com Betão e Sacomã, fazia a doação de 1 gol por jogo.
Então era difícil a Ponte ganhar por causa disso. A conversa era a justificativa da vinda do Betão. Nós, naquele momento, estávamos atrás de um zagueiro experiente e que tivesse ainda a característica de líder, né? Como o Betão já havia sido jogador do Carpegiani, o Betão tem exatamente essas características. Mas eu quero ser um pouquinho menos crítico que você. Ele falhou, teve 2 falhas fatais, né? No jogo do Grêmio e no jogo do Internacional. São falhas humanas, eu ainda acredito que ele possa contribuir com a Ponte Preta. Agora, Simar, com relação ainda, né, à sua saída, muito se falou sobre a questão da montagem do elenco. Você fez 2 bons campeonatos paulistas, eu reputo como muito bom o Campeonato Paulista. O time da Ponte saiu da competição para o Corinthians, mas o Corinthians foi o campeão. Então o campeonato passou e até valorizou ainda mais a participação da Ponte na competição. Ano passado o Campeonato Brasileiro, a permanência e também a classificação para a Sul-Americana. Esse ano o negócio realmente complicou. Então quais foram os jogadores, porque o negócio complicou pela montagem do elenco, quais foram os jogadores que você apostou e acabaram realmente decepcionando? Os da Penapolense, né, que não conseguiram repetir aqui a sua performance. Fernando e o Rodrigo Biro. Fernando, o Rodrigo Biro, o próprio Ramírez, né, que a gente tinha uma esperança que o Ramírez fosse aquele ídolo que a Ponte Preta sempre quer, um jogador de alta capacidade, um jogador de seleção, e que efetivamente não conseguiu repetir aqui a sua performance do Corinthians, né? Por que Acho você que são acha essas. que ele não conseguiu repetir? Faltou vontade? Má difícil, vontade ou não? É difícil, a vontade não pode faltar, né? Até porque ele tem um contrato até o final do ano, tem que cumprir. Mas eu acho que tem que repensar um pouquinho essa ideia de ter aqui um jogador que não pertence à Ponte Preta e que sabe que está ali por um tempo pré-determinado e dali vai voltar com a garantia de ter um contrato num clube bem diferente da Ponte Preta. O Simar, Adrianinho, com o Guto Ferreira não teve oportunidade. O mesmo aconteceu com o Paulo César Carpegiani e virou titular agora com o Jorginho. Pois é o treinador que tem que responder, né? O Adrianinho, desde que ele veio para o grupo, ele estava à disposição dos treinadores. É uma opção absolutamente técnica. Você acha que é uma questão aí não de treinador? Depende do Não, eu estou de perguntando futebol, para ele porque nós questionamos, a torcida questionava É. e ninguém deu oportunidade. Eu cheguei a dizer que eu não ia mais pedir o Adrianinho no time porque era o terceiro treinador. Edmilson, não tenha e dúvida, ele não o jogava. melhor meia que nós temos, o mais técnico de todos eles é o Adrianinho. Adrianinho, Isso está sendo provado agora. Leandro? Bom, e o Adrianinho é o meia mais técnico. A diretoria, claro, viu o trabalho dos treinadores, mas vocês viam também essa situação, né? Você está dizendo agora que o Adrianinho era o meia mais técnico. Claro que eu não acredito em interferência no trabalho. Você chegar, por exemplo, para o Guto Ferreira e falar, escala o Adrianinho. Mas alguém já chegou a comentar com os outros técnicos que passaram aqui, olha, tem um meia aí, vocês estão As precisando de reuniões, meia, né? as reuniões. O Adrianinho é o melhor meia do time. Não dá para dar uma oportunidade para o jogador. Na verdade, Leandro, não precisa nem falar, porque ele está treinando todo dia ali. Né? Agora sim com o Jorginho, mas antes... Não, ele treinava todo dia como os outros. Mas me Você parecia que ele era Você ignorado. está acostumado né? desse mundo aí. Treinava todo Corre-se o dia. risco de fazer uma menção como essa e tomar no meio da testa a marca da ferradura. Mas né? tem que ser respondido, né? É assim, ó, o problema todo é que o Adrianinho ficou um bom tempo sem treinar. E isso diminuiu as suas forças. O futebol hoje, gente, é 80% força, 20% técnica. Eu preferia o outro futebol, que era inverso. Mas hoje o futebol é 80% clássico. força. Então, com tantas medidas que se tira de um atleta de futebol, a justificativa era sempre que o Adrianinho não estava dentro dos índices necessários para uma disputa de um campeonato de alto nível como a Série A. O que é um absurdo, né? Porque jogou os 90 minutos contra a Portuguesa, saiu dando entrevista melhor do que os mais jovens que saíram todos esbaforidos. E não é só o exemplo dele, né? Quantos outros clubes aí estão com os seus mais veteranos comandando suas equipes? Paulo Baier lá, que você conhece bem. Paulo você Baier, o Curitiba, Alex, né, Zé Roberto, o Alex. Eu encontrei o Adrianinho um dia desses num restaurante. Eu fiquei assustado com o poderio físico dele, viu? Fiquei nenhum, né? assustado. É porque você vê da cabine, você vê na televisão, é uma questão. Ele é um gafanhoto, não é verdade? É um gafanhoto. Agora, uma coisa tem que se Eu dizer. fiquei assustado com o poder físico dele, viu? Uma coisa tem que se dizer, ele é um grande profissional. Porque em nenhum momento ele se rebelou, ele continua treinando. Esse sim é um profissional que deve ser exaltado. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco seguimos e vamos continuar aqui com o ex-executivo de futebol da Ponte Preta, Ocimar Bolicenho. 13h tem Neto Locke, o Boca Larga vai falar.